Família, a gente vai para uma aula importante agora e a gente, graças a essa aula, vai revisar alguns temas que a gente já estudou. Se a gente estudou bem, vai ter facilidade, beleza? A gente vai falar sobre gestão de risco em fundos de investimento e carteiras administradas. Primeiro, coisa é o quê? Prêmio de risco. O que é o prêmio de risco? Teoricamente, a gente sabe que não existe nenhum investimento sem risco nenhum, mas a gente tem aquele investimento que ele é considerado sem risco num país. E normalmente são títulos públicos. Então o prêmio de risco é o seguinte: não faz sentido, por exemplo, você tem um título público pagando 10%. Não faz sentido você aplicar em algo que tem mais risco que um título público para receber menos do que 10% ou 10%. Porque se for para ganhar 10%, é melhor você colocar naquele investimento que menos tem risco no país, que no caso seria um título público. Beleza? Então, você não quer ganhar esses 10%, você procura um outro investimento e esse investimento te dá o quê? 15%. Então, essa diferença aqui, do 10 para o 15, né, que seriam os 5%, a gente considera o prêmio de risco, tá bom? E aí existem algumas coisas que fazem, né, tirando esse spreadzinho aqui, que fazem você cada vez mais exigir um prêmio maior. Entre eles vai ter ali a política monetária do país, vai ter inflação, vai ter o risco de crédito, que é o calote, risco de mercado, que é a oscilação do preço, o risco de liquidez e assim por diante. Você analisa tudo isso. Quanto pior for o rolê, maior tem que ser esse número, tá bom? Então aqui só para a gente cumprir tabela, definição: o prêmio de risco é o retorno adicional esperado para o investidor ao assumir um risco maior em relação ao ativo livre de risco. Botei o título público aqui. Fórmula básica: o prêmio de risco é igual ao retorno esperado menos o retorno do ativo livre de risco, e fatores que afetam o prêmio: inflação, política monetária, risco de crédito, mercado, liquidez e condições macroeconômicas. O exemplo aqui é o mesmo que eu coloquei para você antes, beleza? Quando você está fazendo a gestão de risco, né, dessa carteira, você tem o quê? O objetivo dessa gestão é minimizar perdas e maximizar retornos, ajustando ao risco. Você precisa saber qual que é o risco que aquele cliente tolera, e aí você vai tentar minimizar, você vai tentar mitigar as perdas, né? Então você vai colocar o menor risco possível para o melhor retorno esperado, tá bom? Então, isso aí é o objetivo de uma gestão, por isso que você está estudando para cada vez mais dar bons conselhos para o seu cliente. E aí, lembrando que risco de mercado é a variação dos preços dos ativos, o risco de crédito é a possibilidade de calote, e o risco de liquidez é a dificuldade de vender um ativo rapidamente. Inclusive, você até pode conseguir vender rapidamente, mas não pelo preço que é justo, tá bom? E aí também não podemos deixar de revisar e lembrar risco sistêmico e não sistêmico. O risco sistêmico afeta todo o mercado, exemplo, uma crise, né? O que a gente passou aí em 2019 até alguns anos atrás, e o não sistêmico, que é específico de um ativo ou setor. Qual que é a principal diferença aqui deles? E importante para a gente. Lembra que o sistêmico está relacionado ao beta, beleza? E está relacionado ao mercado. Show? Está relacionado ao mercado. O risco sistêmico você não consegue mitigar com a diversificação. Já o não sistêmico você consegue mitigar com a diversificação. Lembrando, se você tem um ativo A na sua carteira, na sua primeira carteira, e na sua segunda carteira você tem o ativo A, o B e o C, por mais que às vezes só o ativo A possa surfar ali uma onda melhor no curto prazo, mas no longo prazo você está diversificado no A, no B e no C, vai fazer você perder menos dinheiro e, por consequência, ter maiores retornos no longo prazo, tá bom? Então, estratégias para mitigar riscos, mitigar é diminuir, né? Diversificar a carteira, usar derivativos para hedge e analisar a correlação entre os ativos. Lembrando que quanto maior a correlação entre os ativos, menos diversificada está a sua carteira. Por quê? Você não consegue diversificar sua carteira se comprar várias ações de varejo ou várias ações de banco. Você tem ações ali com uma correlação maior. Então, se aquele setor sofrer alguma coisa, provavelmente toda a sua carteira vai sofrer. Você tá comigo? Então bora. Aí a gente também tem que lembrar o quê? Relembrar o quê? O VaR. O que é o VaR? É uma medida estatística que estima a perda máxima esperada dentro de um intervalo de confiança e um período específico. Como assim, Lucas?
calma, vem comigo. Aqui é a perda máxima. Então, em um grau de confiança, por exemplo, de 95%, né, durante uma semana, não necessariamente tem que ser esse prazo, eu tô dando aula, eu boto o prazo que eu quiser, mas 95% de confiança, né, que em uma semana a minha perda máxima vai ser 1 milhão. Ou seja, eu posso dormir tranquilo, né? Não queria ter dinheiro assim, né, para conseguir dormir tranquilo nesse cenário, mas é 95% de certeza, de chance que em uma semana a minha perda máxima vai ser 1 milhão. Beleza? E aí o que acontece se eu perder mais de 1 milhão? Aí eu entrei naqueles 5%, aí eu entrei no caso extraordinário, eu entrei no que a gente também chama de outlier, né? Então você pode perder no máximo 1 milhão dentro de uma semana com 95% de certeza. Isso é o VaR, beleza? Exemplo, se um fundo de 1 milhão tem volatilidade de 2% ao dia e usamos 99% de confiança, o VaR, aí aqui isso aqui normalmente vai ser dado, tá? Essa confiança vai ser de 46.600. Aqui é a formulazinha, na verdade, mas o que aqui quer dizer é o seguinte, que com 99% de certeza, você vai perder no máximo 46.600, beleza? O que você perder acima disso, você entrou naquele 1%, você entrou no outlier, tá bom? Indo adiante, o métodos de cálculo do VaR. Existem algumas formas de você calcular. Existe o paramétrico, ou delta, ou normal, ele assume uma distribuição normal dos retornos, ele é mais fácil, mas ele vai ignorar caudas extremas, né? Então, por exemplo, aqui está a distribuição normal, eu sou ruim de desenho mesmo, aí você tem várias porcentagenzinhas aqui, né? Que representam a distribuição aleatória ali dos eventos. Então ele ignora essa parte, que são os extremos, e aí você não consegue uma análise totalmente ali fiel, mas já ajuda bastante. Só de você estar fazendo isso, você já está na frente de muita gente que está investindo. Existe uma forma histórica, né? Analisa retornos passados para prever riscos futuros. Ela é simples, mas depende de dados antigos. E a simulação de Monte Carlos. A simulação de Monte Carlos é o seguinte, ela gera milhares de cenários aleatórios para prever perdas. Mais preciso, mas existe alto poder computacional. Isso aqui vai cair na sua prova. Então se liga. Quando estiver falando de cenários aleatórios para prever risco, grande poder de máquina, não é acessível a todo mundo porque tem um custo computacional muito elevado, vai estar falando da simulação de Monte Carlos, tá bom? Aí a escolha do método depende do tipo de investimento e disponibilidade de dados e do faz-me rir, beleza? Então, outra forma também, outra coisa que a gente tem que lembrar quando está falando de ver ali o risco de um fundo de investimento. Track em erro. Risco versus benchmark. Lembrando, benchmark é a referência. Minha referência é a Selic, é o DI. Então, beleza, vamos dizer que minha referência aqui é o DI. Se eu tenho como referência o DI, o meu fundo ele nasceu, o meu fundo ele existe para seguir o DI. Você concorda comigo que não é uma coisa tão positiva eu ter valores muito descolados do DI, mesmo que seja para cima? Porque eu tenho um benchmark, eu tenho uma referência. Então, quanto mais distante da minha referência, maior o meu track em erro e maior o risco que eu estou correndo, porque eu não estou seguindo minha política de investimento, tá bom? Então, ele faz o quê? Mede a diferença de desempenho entre a carteira e o benchmark, desvia o padrão das diferenças de retorno, é a fórmula de calcular, e interpretação indica o desvio da estratégia em relação à referência. Nesse caso aqui, quanto maior for, é pior. Definição, mede a diferença entre o desempenho, né? Já falei, indica quanto o fundo estratégico desvia da sua referência. O track em erro, ele usa o desvio padrão no seu cálculo, e a interpretação é o seguinte, se tiver baixa numeração, o fundo segue bem o benchmark. Se tiver alto, o fundo maior tem maior liberdade para se distanciar do benchmark. Exemplo, se um fundo de ações tem retorno médio de 12% ao ano e o Ibovespa 10% ao ano. Com um desvio padrão das diferenças de 2%, então, o track em erro vai ser de 2%. Show? Então é isso. Você tem que analisar esses pontos. Se você viu essa aula aqui e ficou desesperado, quer dizer que você não assistiu as outras aulas bem. Isso aqui realmente foi mais uma revisão,
porque a gente tem, de forma, né, questões, tem material, tem videoaulas específicas para cada uma dessas partes, inclusive ensinando a fazer a parte do cálculo. Então, se você chegou aqui e ficou tonto, tem que dar uma voltada, dar uma estudada, porque isso aqui é importante ver que é na sua prova, beleza? Valeu e até a próxima aula.